Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero dar continuidade a este assunto de suma relevância e de bastante importância, que é as qualificações do ministro do Senhor. Então, para isto, eu quero usar aqui um texto da Epístola do Apóstolo São Paulo, direcionada à igreja em Éfeso. Antes de ler o texto, eu quero explicar o contexto. Neste capítulo 4, o apóstolo São Paulo enfatiza aqui claramente a unidade da fé, mas também os ministérios otorgados à igreja e a santidade cristã que se opõe à conduta deste mundo, ao sistema e às narrativas deste mundo. Amém? Então, eu convido você que abra a sua Bíblia na Epístola de Efésios, capítulo 4, vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 11, inicialmente. Está escrito: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isto foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa, ele subiu, sinal que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Que este poder, Senhor, nesta noite esteja operando em nós e através de nós. E que todas as mentes aqui neste vídeo esteja cativa a tua palavra, ao teu senhorio, e que vida seja alcançada e ministrada pelo poder emanado da tua santa palavra. É o que te pedimos e oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema que nós estamos subornado nesta noite, neste vídeo, é as qualificações de um ministro do Senhor. E eu quero abordar aqui 3 pontos que são fundamentais dentro da teologia pastoral. Primeiro ponto a ser enfatizado é que os ministérios foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo e é Ele quem vocaciona pessoas escolhidas, separadas, para exercer este ministério de honra e de suma relevância. Então, o segundo ponto a ser enfatizado aqui não é o homem que se autoproclama, mas é o próprio Senhor que vocaciona para benefício comum. E o terceiro ponto, nós vamos ver as qualificações do ministro e a exigência da palavra para que aqueles que são vocacionados possam exercer este ministério de excelência, que é de servir ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o primeiro ponto a ser enfatizado, não é o homem que se autoproclama apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou mestre, ou pastor, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que o vocaciona para exercer este ministério na sua igreja mística, os ministérios designados pelo Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que são vocacionados possam exercer e ocupar este cargo de suma relevância. Então, não é o homem que se autoproclama, não é o homem que se recomenda a este ministério, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que vocaciona, é o próprio Senhor Jesus que instituiu estes ministérios na igreja. Se não, vejamos, mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isto foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, sinal que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Então está no plural aqui. Então quem institui é o Senhor Jesus. Ele mesmo estabeleceu estes ministérios
na igreja, corpo de Cristo, e é Ele mesmo quem vocaciona pessoas que Ele separou para exercer este ministério. Então, nós precisamos levar em consideração, nós precisamos estar aberto para estes ministérios, porque quem instituiu foi o Senhor Jesus. E não é nós mesmos que auto nos proclamamos, auto nos denominamos apóstolo, profeta ou evangelistas, pastores e mestres. Não é nós, não temos esta autoridade, porque se nós mesmo ocupar este lugar na nossa própria vontade, diante de Deus, nós não vamos ser reconhecidos como estes vocacionados, como um pastor, como mestre, como apóstolo ou como profeta. Não será reconhecido diante de Deus. Pode até ser reconhecido pelas pessoas, mas se não foi Deus que o levantou, se não foi Deus que o convocou, então esta pessoa para Deus, ele não é apóstolo, não é profeta, não é evangelista, também não é pastor, também não é mestre, porque quem vocaciona é Deus e quem levanta é Deus para ocupar estes ministérios no corpo de Cristo, igreja do Senhor. E o segundo ponto a ser enfatizado: ser apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou mestre, ou pastores, não é para autoproclamação, não é para autopromoção de si mesmo, mas, primeiramente, é para a glória de Cristo Jesus e para a edificação do corpo do Senhor Jesus, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se não, vejamos: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, meus amados irmãos, é Ele quem vocaciona. E quando Cristo vocaciona e ao ter estabelecido estes ministérios no corpo dele, igreja do Senhor, é para benefício comum. O primeiro benefício é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo lugar, para a edificação do corpo de Cristo, até que a igreja chegue à plenitude do conhecimento de Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Então, tem esta finalidade. E também para proteger a igreja, proteger os membros das falsas doutrinas, dos falsos mestres, daqueles que são levantados pelas trevas para exercer influência sobre a igreja, sobre o povo de Deus, para desviar o povo de Deus do propósito da caminhada, que é de glorificar o Senhor, de estar no cerne, no centro da vontade do Senhor Jesus. Então, o apóstolo, ele tem este cuidado, ele foi levantado para cuidar do corpo doutrinário, do escopo das doutrinas, protegendo para que as vãs filosofias, as vãs doutrinas falsas não penetrem o corpo e desviando a igreja do Senhor, para que não aconteça o que foi dito em 1 Timóteo 4, está escrito que nos últimos dias o Espírito afirma expressamente que muitos se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o apóstolo tem esta finalidade de proteger o corpo para a doutrina, também o pastor, o profeta. O profeta é aquele que dá a direção, que aponta o destino, mas também traz o coração da igreja a Cristo, exortando com a palavra de exortação, de edificação e de consolação. O pastor está mais voltado a falar o coração da igreja, a conduzir o coração da igreja a Cristo Jesus. Também está tudo junto e misturado, porque os ministérios têm esta finalidade. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um que vai exercer, não, é pessoas que são chamadas por Deus para ocupar este ministério de excelência, que é de servir ao corpo do Senhor Jesus. Então, os ministérios têm esta finalidade de glorificar a Deus, de glorificar o Senhor Jesus, mas também de edificar o corpo até que a igreja chegue à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, feito à estatura do Cristo. Então, os ministérios e os ministros têm esta finalidade
Versículo 14 diz: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Então, os ministérios têm esta finalidade de proteger a igreja, de proteger aqueles que são chamados por Deus para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não é para vanglória, não é para benefício próprio, mas é para o benefício da igreja, para a edificação, para o crescimento, desenvolvimento da igreja. Então nós precisamos levar em consideração estes axiomas. Não é para autopromoção, não é para vaidade, mas é para a glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo, até que a igreja chegue a este lugar, desse conhecimento pleno do Filho de Deus, feito a estatura do Cristo. Amém? Então, nós precisamos levar em consideração. Os ministros precisam ser referência. Os ministros precisam ser alguém que manifesta primeiramente o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que mostra pelas suas ações, pelos seus comportamentos, que eles são pessoas que de fato foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos ter em nossa mente, nós precisamos levar em consideração estes axiomas, esta verdade. Então, neste terceiro ponto, nós vamos ver aqui as qualificações do ministro do Senhor e as suas implicações. Eu convido você que abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, esta epístola pastoral, capítulo de número 3, está escrito: esta palavra é digna de créditos se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, ou seja, ele precisa ser irrepreensível na sua conduta, no seu procedimento, na sua vida de praticidade. Ele precisa ter esta qualidade de ser alguém irrepreensível, que anda corretamente na palavra de Deus, em obediência a Deus e sendo alguém que é exemplo para aqueles que estão sendo conduzidos por ele. Segunda característica, dentro desse terceiro ponto, marido de uma só mulher. Ele precisa ter só uma mulher, não pode, de hipótese alguma, ter várias mulheres. Aliás, isso não combina nem com nenhum cristão, até com aqueles que nem é ministro do Senhor, que só é somente um cristão. Não pode ter várias mulheres, não pode se relacionar com várias mulheres ao mesmo tempo, de hipótese alguma. Não pode e nem deve. Então, o ministro do Senhor, ele precisa ser marido de uma só mulher. E a terceira característica dentro desse terceiro ponto, o ministro do Senhor precisa ser equilibrado. Ele precisa ter equilíbrio nos seus ensinos, na sua conduta e na sua vida com Deus. Ele precisa ter equilíbrio. Ele precisa ser alguém que é um exemplo de pessoa. Ter equilíbrio para poder se conduzir na sua vida, para poder se conduzir no ministério que lhe foi otorgado pelo Senhor. E dentro desse terceiro ponto, ele também precisa e deve ter domínio próprio, para poder exercer domínio nas suas próprias vontades, exercer domínio próprio na sua conduta, e não pode nem deve ser alguém desordenado, alguém que não tem domínio próprio nas suas palavras, na sua conduta. Alguém que não tem domínio próprio não pode exercer esse ministério, porque vai lidar com vários tipos de pessoas que têm cabeça, mente diferente, e tem ovelhas que dá coice. Eu não sei nem se podemos chamar de ovelha, pode chamar de bode, porque bode dá cabeçada, bode é brabo. Então, o ministro precisa ter domínio próprio, para que diante das situações adversas, ele possa se manter calmo, pleno na sua conduta diante de Deus e diante daqueles que estão ali na sua geografia. Amém? E dentro desta terceira característica também aqui, apresentada aqui como norma para que aqueles que são vocacionados possam ocupar os ministérios dentro do corpo de Cristo, ele precisa ser alguém que é respeitável, precisa ser hospitaleiro, apto para ensinar.
Então ele precisa ser alguém que é respeitável, alguém que respeita os seus semelhantes, que mesmo ocupando uma posição de autoridade eclesiástica dentro do corpo de Cristo, ele precisa ser alguém que olha para aqueles que estão ali sendo servidos por ele com respeito, para que as pessoas possam também olhar para ele com respeito. Mas se o ministro não tem respeito, não se respeita a si mesmo e não respeita os seus semelhantes, ele não pode nem deve cobrar dos outros respeito. Então ele precisa ter respeito aos seus semelhantes e se respeitar também, se conduzindo em uma boa conduta. Precisa ser hospitaleiro, precisa ter domínio sobre as escrituras para poder exercer esse ministério, porque ele estará ali ensinando, admoestando aqueles que estão debaixo da sua tutela, da sua autoridade espiritual. Então ele precisa ter domínio das escrituras, precisa compreender as escrituras para poder ensinar aos seus semelhantes. Amém? Dentro dessa terceira característica, nós vemos aqui também esta classificação que ele não pode nem deve ser dado a muito vinho. Ou seja, não deve ser alguém que anda chapado, nem que gosta de beber. Aí entra a questão do domínio próprio. Não pode e nem deve estar enchendo a cara. Já pensou um ministro do Senhor no púlpito bêbado? Não faz sentido. Se ele tiver de ser embriagado, que seja da glória de Deus. Se ele tiver de estar no altar embriagado, que seja do poder de Deus, da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, daqui as características daqueles que são chamados para exercer este ministério de excelência. E o texto continua dizendo que ele não pode nem deve ser violento, porque o ministro do Senhor precisa ser manso, ordeiro, cordeiro para com todos, até mesmo com os seus adversários. Ele precisa saber se proceder, sem perder o freio das estribas. Já pensou um ministro valente, um ministro brabo, que quando sobe no altar se transforma, até fica endemoniado com as suas palavras? Então nós precisamos ter cuidado. O ministro do Senhor precisa ser ordeiro, precisa ser calmo, precisa ser transparente na sua conduta. Ele precisa tratar com seus oponentes com mansidão, com domínio próprio, porque dentro das epístolas pastoral nós vemos estas classificação, estas qualidades de um ministro. Se alguém que está exercendo o ministério não carrega esta qualidade, está desclassificado. Não pode, precisa ser removido do ministério. Porque alguém que está na condição de ministro precisa ter estas características. Ele precisa ser manso, ele precisa ser ordeiro, ele precisa ser cordeiro, para que aqueles que olhará para ele possam ver a transparência, o caráter de Cristo, porque a palavra de Deus diz que Jesus era manso e humilde de coração. Então o ministro precisa ser manso. E a palavra de Deus diz em Filipenses 2,5 que nós precisamos e devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dentro dessa terceira característica, ele precisa também ser amável para com todos, inimigo de discórdias, não ganancioso. E aqui nós vemos que essa referência da ganância, aqui é que tem que tomar cuidado, porque o diabo ele é astuto. O diabo ele arma para prender o coração do ministro nesta questão da ganância. O ministro que é ganancioso, ele coloca o corpo todo a perder. Ele coloca aqueles que estão ali debaixo da sua tutela a uma mentalidade carnal, somente voltada para as coisas efêmeras e passageiras desta vida. Então, o ministro do Senhor precisa ter domínio próprio nesta área, entendendo que a prosperidade bíblica ela é verdadeira, ela existe, mas precisa e deve ser interpretada de forma correta. Porque um ministro que não entende a verdadeira prosperidade bíblica, ele pode levar a igreja ao extremo, mas também levar a igreja a uma mentalidade de pobreza. E nós não fomos chamados para a pobreza. É claro que aqui é preciso enfatizar que nem todos os cristãos vão ser ricos, mas Deus tem prosperidade para todos os seus filhos. E é preciso dizer que prosperidade não está rotulada somente a valores monetários. Não está rotulada a isso. Prosperidade é você ter uma família abençoada, ter paz com Deus e ter uma vida financeira estável. Amém?
que você não vai ficar mendigando o pão, mas você terá o suficiente para prover a sua casa, mas também para abençoar os seus semelhantes. Amém? E aqui é só um resumo, não estou falando com abrangência sobre prosperidade bíblica, mas breve eu vou falar aqui sobre esse assunto, sobre prosperidade bíblica. Amém? E as exigências ou qualificações do ministro continuam. Versículo 4 diz: deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Então, por que ele precisa governar bem a sua própria casa? Porque se ele não governar bem a sua própria casa, como este tal, o indivíduo que vai exercer este ministério de excelência dentro da casa do Senhor, da igreja Corpo Místico de Cristo, se ele não dominar, se ele não exercer, se ele não governar sua casa com excelência, de acordo à palavra de Deus, ele vai levar a igreja de Cristo ao desastre. Ele vai levar aquele povo que Deus otorgou a ele à ruína. Então, o ministro, ele precisa governar bem a sua própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre esta questão de manter os filhos em sujeição. E aqui implica dizer que, quando está pequeno, morando debaixo do teto do pastor, do apóstolo, bispo, profeta, ali ele está demonstrando, ensinando, mas quando o camarada fica de maior, ele vai começar a tomar suas próprias decisões. Então, em alguns casos, alguns até desviam. Isso não significa dizer que é culpa do ministro. Não, o ministro ensinou, admoestou no caminho do Senhor. Depois que fica maior, ele tem a palavra, tem os fundamentos, tem a palavra de Deus e ele tem o conhecimento para se manter no caminho do Senhor. Mas se ele se desviar, agora a responsabilidade não é do ministro, é dele. É dele mesmo, do que se desviou. Então, precisa ser enfatizado esta questão. Fechar parênteses. Então, continuando aqui, as características e exigência, o ministro do Senhor precisa governar bem a sua própria casa. Porque como ele cuidará da igreja de Deus se ele não souber governar a sua própria casa? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Então precisa cumprir estes requisitos aqui para ser um ministro do Senhor, para ocupar os ministérios que o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu na sua igreja. E aqui eu quero deixar claro para você, meu amado e minha amada, que é chamado, que é até um ministro do Senhor. Se você tem falhado em alguma área dessa, peça perdão ao Senhor, conserte a sua vida e continue no seu ministério, porque o Senhor Jesus Cristo é gracioso, é misericordioso, e Ele está o tempo todo nos chamando ao lugar de conserto. E é preciso também dizer aqui que nós somos falhos, estamos numa caminhada de perfeição e muitas das vezes nós vamos errar. E não é porque erramos que nós já estamos desclassificados ao ministério. Negativo. Peça perdão, se arrependa e conserte o que foi errado e siga seu ministério, porque Deus é Deus de recomeço, é Deus de graça e Ele está sempre pronto para nos dar uma próxima oportunidade. Então, que você possa exercer o seu ministério com excelência. Se você quer um chamado, um vocacionado do Senhor, se prepare, esmere este ministério que é de excelência, estes ministérios que são de excelência, e tenha certeza disto, que o Senhor que te chamou te capacitará, mas você precisa se capacitar academicamente, estudando teologia, procurando ler muitas matérias-primas que são de suma relevância, de bastante importância para o nosso campo da nossa teologia, para que nós possamos ter conteúdos para ensinar a igreja do Senhor, no caminho do Senhor e pela palavra do Senhor. Amém? Então, se tem alguém aqui no canal que é novo aqui e que não tem uma aliança com Cristo e deseja fazer uma aliança com Cristo, eu quero orar por você. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que sou um pecador e reconheço que sem Ti eu não posso ter um relacionamento com Deus Pai. Então, neste momento, eu te peço, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida
em nome para a tua glória, é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe um comentário e compartilhe esta palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.